Para os orientais, isso é comum em quase todas as correntes que envolvem filosofia, religião, comportamento. Meditação tem a ver mais com contemplação, né? No Ocidente também, mas isso é mais recente, né? Como dito, a meditação ocidental estava mais atrelada à reflexão, à deliberação, à leitura, a preces, a orações, né? Para eles não, para eles tinha mais a ver com a capacidade de contemplar, deter a atenção, né? Deter a presença, melhor dizendo, nos fenômenos naturais, tais como eles se apresentavam, né? Contemplar o sol, contemplar a lua, contemplar as montanhas, contemplar a natureza, contemplar a vida, né? Contemplar a beleza, contemplar a poesia, contemplar algo. Então, quando o indivíduo prende a atenção nele em algo, no sentido de apreciar aquilo, quase que produzindo uma espécie de intimidade sensível com o objeto, né? Pela apreciação mesmo, a essa contemplação nasce o conceito de meditação oriental. Tá? Aí depois nós vamos ter, basicamente, independente da técnica de meditação contemplativa que você venha a fazer, dois princípios. Né? As escolas budistas têm uma natureza e as escolas de yoga têm uma outra natureza, são princípios distintos. Nas escolas budistas, que são as mais conhecidas no mundo, uma série de fenômenos históricos, né, se trabalha muito com o princípio Shunya, que é a contemplação do esvaziamento, que é aquela ideia de não pensar. Né? Mas não pensar é impossível. Inclusive, a própria ideia é contraditória, ela não está atrelada à realidade da prática, né? Mas é um equívoco de interpretação de quem não compreende a meditação Shunya. Né? Até porque se você não pensar, parar de pensar, morreu. Acabou a atividade cerebral. Inclusive, o que define morte, fisicamente falando, é a parada da atividade cerebral. O cérebro parou, o indivíduo morreu. Essa é a definição de morte que nós temos, né? Então, não tem como. O pensamento ele vai estar presente do começo ao fim da existência, né? É o que a meditação Shunya sugere é esvaziar ou minimizar essa multidão de pensamentos que contaminam nossa mente. É minimizar as perturbações da mente, que é o princípio do yoga, mas também está presente dentro do budismo, né? Então, é minimizar a frequência do pensamento, é ir tirando as cascas, ir tirando as camadas, para você poder se desvencilhar das ilusões, né? Então, para a meditação Shunya, o eu para eles, né, é uma espécie de vazio. Então, quando você tirou todas as camadas, tirou todas as cascas, você chega no seu verdadeiro eu. Então é como se as camadas do eu fosse uma cebola, sabe? Você vai tirando as camadas da cebola, tira uma folha, tira outra, tira outra, aí até então não tem mais nada. Então, para o budismo, esse nada representa a totalidade do eu. Mas aí eles vão cair no dilema, né? O que tem, então, depois desse eu que não é eu, desse eu que não está presente, desse eu ausente? Então aí aparece um paradoxo, né? Eles vão ter que voltar tudo de novo dentro de um processo de investigação de si mesmo para tentar chegar novamente nesse eu mais profundo. Haja vista que o budismo é a única religião, a gente pode entender o budismo como uma religião também, porque tem rito, tem sacerdote, e tem um Deus que não é Deus, por incrível que pareça, que é Buda. Buda não é considerado um Deus para os budistas, mas para os fiéis budistas, Buda é uma espécie de Deus. Então, curiosamente, é um paradoxo isso, né? Porque o budismo é a única religião que não tem um Deus, que não acredita em um Deus. Mesmo seus fiéis cultuando, se prostrando diante de uma imagem de Buda, como se Buda fosse realmente um Deus. Mas o budismo não nasce com essa proposta. E a principal técnica do budismo é justamente a ideia da meditação Shunya. Mas estudiosos do assunto acreditam Jefferson, que, pois não, o que que seria essas camadas? personalidade, camadas da personalidade.
Camadas de ilusões, camadas de aprendizados, mas em geral, para que se entenda, a grosso modo, é camadas da personalidade. A personalidade ela tem várias camadas diferentes. Por exemplo, quando a gente olha para o nosso aprendizado, né, tudo aquilo que nós somos hoje, fisicamente falando, né, a maneira como nós entendemos o mundo, como nós lemos o mundo, a leitura que nós temos do mundo, a maneira como falamos, gesticulamos, nossas crenças, nossos valores, são camadas sobre camadas, né? Então, quanto mais utilitário, né, quanto mais material for o nosso pensamento em relação à vida, a gente está nas camadas mais grosseiras, nas camadas mais primitivas, né? Quanto mais subjetiva, mais sutil ou transcendental for a nossa visão de mundo, a gente vai estar nas camadas mais sutis, mais elevadas, mais transcendentais, né? Então, você vai tirando esses erros. Por exemplo, no budismo tem uma prática que, na verdade, não nasceu no budismo, nasceu no Vedanta. E quem popularizou essa prática foi Shankaracharya, no século I, onde a prática de meditação consistia na pergunta: quem sou eu? Você começa: quem sou eu? Ah, sou Jefferson. Não, eu não sou só o Jefferson, tem mais. Eu sou Jefferson homem. Ah, Jefferson homem, tá. Jefferson homem fala português, Jefferson fala português que tem tais valores, não é português, tem tais valores, e assim vai. Quem sou eu, né? Você vai indo, vai indo, vai indo. Se você tira essa primeira informação, você continua sendo eu. Se eu tiro o Jefferson, meu nome, eu continuo sendo eu. Se eu tiro a língua que eu falo, eu continuo sendo eu. Se eu tiro os valores aos quais eu acredito, eu continuo sendo eu. Você vai indo, ou seja, você vai tirando essas camadas. É um exercício da prática budista, né? Então, essa é a ideia de shunya, de esvaziamento. Só que tem um outro problema atrelado a isso, que acredito que muitos budistas não tenham percebido ainda. Se você aniquila o eu, quem é que vai contar a história para você? Se você aniquila o eu, quem é que vai dizer quem você é? Se você aniquila o eu, qual é o seu papel no mundo, portanto? É como se você se auto-desintegrasse, né? Então, ou seja, o eu, ele é uma condição da própria existência. Não dá para aniquilar o eu. Se eu estou vendo cada um de vocês aí, porque vocês existem. Por mais que vocês criem aí internamente, dentro de uma prática inventiva, imaginativa, que também é isso que ocorre na meditação Shunya, por mais que você tire todas as cascas aí, ainda vou continuar vendo você. Enquanto estiver vivo aí na minha frente, eu continuo vendo você. Continua sendo um aspecto da realidade, da existência, da vida, né? Não tem como negar essa realidade, não tem como negar essa verdade, né? Então, por isso que eles vão estar sempre voltando no ciclo de continuidade, né? Tem uma meditação que nunca termina, uma resposta que nunca chega ao fim. Por isso, aí já é especulação minha, que uma das principais práticas do budismo, depois da meditação Shunya, é o koan, ou os koans, né? Koans são enigmas indecifráveis. São perguntas sem respostas lógicas, tipo, qual era a sua face, o seu rosto, antes dos seus pais nascerem? Né? E por aí vai. São perguntas assim que não tem uma resposta lógica, né? Então essa é uma característica das técnicas de meditação Shunya, do esvaziamento do espaço mítico e da eliminação de camadas que compõem a personalidade do indivíduo, né? É um exercício interessante em certa medida, mas não tem um fim. Realmente ele não tem um fim. Até porque no budismo não existe a transcendência no sentido metafísico tal como é praticado pelas religiões monoteístas. Não tem uma crença de um mundo depois deste, uma crença em um Deus, uma crença em uma criação do universo tal como é professado nas tradições religiosas, né? E na verdade eles nem dissertam sobre isso, porque a preocupação do budismo está na ideia do presente, estar conectado com o presente, não pensar muito sobre o passado e futuro, né? Não deliberar muito a esse respeito. Então é um exercício interessante também em muitos aspectos.